Saudações, senhores do Espaço Projeto Conselho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Em plena semana de cancelamento dos canais e espaços para homens e masculinidade aqui no YouTube, tentando cercear e lastrear quais termos devem ser usados, como devem ser falados e em que tom devem ser falados, aparentemente a mídia encontrou o seu novo símbolo da extrema direita. Pois é, o Serjão dos Foguetes, Sérgio Sacani, acabou sendo alvo da patrulha ideológica, porque usou termos, falas e tom que a galera não gostou. Pois é, pra quem achou que o Sergião era incancelável, coração gigante, gente boa, difícil odiar esse cara na internet, o cara é gente fina demais. Mas, calma aí, mas de que lado você tá? Você tem o CPF dourado, o CPF dourado pra falar algumas asneiras aí, bobagens, ou não? Se você não tiver o CPF dourado, meu irmão, tá do lado errado dos Vingadores. Acabou. Eu tô avisando que essa galera tá com um clima de já ganhou, dominou o morro político, essa turma do amor, e acredita piamente que agora pode ficar microgerenciando a internet, achando seus inimigos e colocando todo mundo do mesmo lado. Meu camarada, vamos conversar um pouco sobre isso. O que aconteceu aqui? Na Universidade Federal de Santa Catarina, há meses atrás, Sérgio Sacani, divulgador científico, falando sobre astrofísica, astronomia, e Eslen Delanogari, que tem um conteúdo aí voltado para neurociências, bem-estar, vida, saúde mental, enfim. Ambos juntaram ali mais ou menos os temas e como influenciadores e divulgadores científicos em suas respectivas áreas, foram convidados para dar palestra na UFSC. Segundo a versão deles, sofreram uma tentativa ali de pressão e boicote da palestra, que segundo o Sacani rolou ali uma pressãozinha e um boicote devido à disposição da mesa e dos convidados. Qual era a crítica? Essa mesa não nos representa. Em que sentido? Cadê os negros? Cadê os índios? Mais mulheres? Só tem homem branco e hétero representando a divulgação científica brasileira? Ai, meu Deus do céu. Vamos chutar o balde aqui e depois a gente troca uma ideia mais firme sobre isso aí, senhores. A repercussão do caso. Sacani foi ao Redcast. Clima de mesa de bar. Já viu, né? A UFSC. Invadir. Eu fui lá falar sobre. Wesley. Sabe o Wesley? A gente já apanhou lá também. Sabe quem que é o Wesley? Esse aqui já apanhou lá também. Pelo menos, você tem isso daí, ó, de. Sabe quem é o Wesley? Wesley O Safadão? Delanogari? Não. Wesley. Wesley, sabe eu entendi quem é? o Wesley. Então, ele é sensacional esse foi cara. ele e uma professora falar sobre mudança climática. Os caras invadiram a mesa lá e falaram que essa mesa não representa ninguém. Eles queriam um índio, uma trans, um negro, eu não sei o quê. Era isso que eles queriam. Aí eu falei pro Wesley brincando. Falou assim, eu falei, dar um selinho Wesley, aqui, a gente dá palestra. Não, eu falei assim, Wesley, se fantasia de índio. Justo é. Se fantasia de índio aí, Eslen. Cara, imagina a dor de cabeça quando essa granada sem pino explodiu no colo da militância, da turma do amor, da esquerda progressista, que até então, né, o Sacani se posicionava em cima do muro em várias questões, nunca usou termos que chamariam pra ele a militância mais aguerrida aí de esquerda ou de direita, e isso deixava ele numa posição neutra e até mesmo confortável. Mas depois dessa, eu acho que ele está sendo empurrado pro lado dos opressores. Eu, como homem negro, vou ter o lugar de fala, entendeu? Eu vou colocar os meus pontos e meus pingos nos i, logo depois que eu repercuti também o posicionamento da mídia depois disso tudo. Logo acima dessa postagem, a Amanda Miranda, que é jornalista, estava cobrindo ali a mesa, acabou colocando: sou jornalista da Federal e cobri essa mesa. De fato, somos uma universidade inclusiva, aberta e plural, mas não trabalhamos com mentira. Isso não aconteceu. Lamentável uma pessoa com visibilidade e influência lançar um factoide absurdo para achincalhar a universidade pública. Acusou o Sacani de fake news. Perigoso, né? Não aconteceu? Sacani então responde: sim, isso aconteceu, eu estava lá, aconteceu antes da gente entrar para a palestra, tem fotos com as faixas colocadas pelas pessoas e uma das faixas foi retirada, e o aluno que retirou foi até aplaudido. Triste uma jornalista falar que sou mentiroso, sendo que eu estava lá, em momento algum disse que foi na hora da palestra, foi antes da mesa começar. O Sérgio tá então pegando aí um pouquinho do tempero da militância jornalística, tá? A coisa aconteceu, a pessoa veio a público dizendo que não aconteceu. E como se não bastasse, onde estão as fotos então? Eslen fez o favor, então, de trazer à tona, de divulgar as fotos dos cartazes. Pois é, para a infelicidade de alguns jornalistas, sim, tem prova.
Direto do Instagram do Wesley. Olha como ele comenta a situação toda. A patrulha ideológica, meu amigo, colocou o pé numa estadual e numa federal. Cuidado. Cuidado onde você pisa, com quem você fala e o que você diz. Wesley aqui. Em novembro, eu e o Space Today fomos falar na mesa da abertura da CPEX, na UFSC. Alguns minutos após a abertura das portas, algumas pessoas tumultuaram protestando contra a representatividade na mesa, alegando que ela não era representativa de minorias. O Wesley tá mentindo, Não aconteceu? Como assim? Vai vendo, hein? Olha aqui a foto embaixo, ó. Quem essa mesa representa? A foto do cartaz na Federal no dia da palestra de Wesley e Serjão. E ele segue aqui. Algumas confusões sobre o que aconteceu, vou tentar esclarecer. 1. Ninguém invadiu a mesa enquanto estávamos palestrando, mas queriam boicotar sim o evento. Provavelmente por motivações políticas. Ninguém é ingênuo de negar isso. Quer dizer, e o Serjão disse, não foi durante a palestra, foi ao longo do início dela, quando estavam sentando, se organizando para começar a palestra, os cartazes, o boicote, a pressão política, vai vendo. 2. A equipe da UFSC precisou intervir, tirando uma das faixas coladas na frente da mesa que iríamos usar. Ao removê-la, a plateia aplaudiu, mostrando que o barulho vinha de pouquíssimas pessoas e que a maioria nos apoiava. Olha aí o fenômeno da espiral do silêncio. Você tem uma verdade evidente. Esse é o termo, tá? Uma verdade evidente. Ninguém pode falar porque vai ser cancelado, mas a maioria concorda. Só a minoria detém o poder de falar, então acaba pressionando a maioria silenciosa que discorda a seguir as suas orientações. Uma maioria silenciosa, uma minoria barulhenta. Wesley admitindo perseguição política na faculdade e acho que ele vai ser colocado também do lado errado dos Vingadores aí, hein? Vai ser da turma do mal, da turma da galera sincerona, será? E ele continua comentando aqui, 3. Mesmo retirando da mesa, as faixas ficaram no chão da plenária enquanto o nosso evento acontecia. Quer dizer, você é convidado como influenciador de milhões de seguidores, isso é loucura, tá? E reclamam porque você não é da cor certa ou não trouxe, por pressão deles, as pessoas das cores certas, gênero certo, para palestrar. Não bastasse isso, você é proibido pela administração de ficar pressionando politicamente com cartaz, mas ainda deixa como um tapete de boas-vindas o seu cartaz. Então você está palestrando e um cartaz te rejeitando à sua vista. Desconfortável, né? Não, mas tá do lado certo, então deixa. Afinal, se você discordar, então quer dizer que você é a favor de só brancos dominarem? Eu não disse isso. Ah, então cadê os negros? Eu não disse isso. Olha só, cara. Isso me lembra dos tempos de faculdade, mano. Cara. Wesley continua. A imagem resume bem o evento. Uma tentativa prévia de boicote, da qual restaram apenas as faixas no chão. Contrastavam com o anfiteatro lotado, para ouvir 2 divulgadores científicos e uma pesquisadora de ponta. Então olha ali os cartazes da oposição que, infelizmente, a maioria, mesmo discordando, não conseguiu fazer pressão para tirar, e deixar os convidados mais à vontade, contrastando, felizmente, com o anfiteatro lotado em respeito aos 2 divulgadores científicos e a queridíssima, também, palestrante cientista de ponta. Quem divulgou a fake news, então? A jornalista? Ela vai se retratar? Ela vai ser punida por colocar no colo do Sacani uma notícia falsa? Que foi ele o mentiroso, sendo que com provas, e os 2 ali presentes, cada um em sua rede social, atestaram a tentativa de boicote político? Cara, isso me lembra muito a minha época de faculdade. Não tô dizendo que é o caso da jornalista, tá? Mas acontece com muita frequência de você ser microgerenciado se você faz parte de algum curso ali onde a luta política é muito aguerrida. Microgerenciado na sua ideologia. Se você foi um libertário, um conservador ou um liberal, tudo o que você falar, você acaba sendo taxado na turma de diferentão. E se você contra-argumentar, inclusive, meu amigo... Não, e olha só, se você for uma minoria na universidade, como era o meu caso na época, e você não agir de acordo com a agenda deles, eles vêm te ensinar a ser minoria. Como assim? Eu sempre tive opiniões e pautas mais voltadas para uma percepção de mundo mais conservadora. Então, quando eu agia como um negro que eles não queriam, eles, nossa, me admira você, um homem negro pensando assim. Você deveria lutar, quer dizer,
Eles estão tentando te ensinar a ser negro, te ensinar a ser mulher, te ensinar a ser gay, LGBT, né? E se você entrar com a cabeça vazia na universidade, aos poucos eles vão te convencendo, por barulho, que você tá errado, por ser quem você é. Você, calma aí, eu sou negro, mas eu não acho que a família é uma construção social burguesa pra oprimir o proletariado. Na verdade, é o contrário, tudo que eu tenho eu devo à minha família. Não, mas você tem que entender que, segundo um teórico tal, a família, a estrutura, o capitalismo, você... Ou pior, tem religião? Mana, sabia que a sua religião era de patriarcas opressores que passam de geração em geração valores que diminuem você e a sua posição como mulher? O que mais tem é você entrar com uma certa fé na faculdade e ao longo dela virar meio gnóstico, ateu, pá. Por quê? Porque é a militância, é a pressão, é a minoria barulhenta. Mas essa é a minoria barulhenta do bem. Então, ignore esses extremistas. No fim das contas, estão lutando pelo amor, certo? Cara, em plena semana de cancelamento da comunidade masculina, dos canais de espaço, debate masculinidade, vem essa, né? Pois é. Quem vigia os vigilantes? Quem controla a régua, controla o discurso. Controla o discurso, controla a mídia. Controla a mídia, controla a sua opinião. Sacane, Eslen, bem-vindos à extrema-direita. Há 20 anos atrás, chamavam isso de ser pessoa normal. Cara, eu odeio esse estereótipo da patricinha branca, de classe média, universitária, de esquerda, que fica ofendida por procuração. O negro não tá ofendido, o indígena não tá ofendido, mas ela, como é a protetora dos frascos e comprimidos, não, negro, relaxa, eu falo por você. Como ousa sacaneá-lo? Eu não me senti ofendido, deixa o cara, ele tá por mérito ali na mesa. Não. Você não sabe o que diz, mas eu vou combater o racismo por você, ou a misoginia por você. Você tá entendendo? E como último ponto pra encerrar aqui, concordo da forma que o Sacane falou? Não. Como eu disse aqui, se você estiver do lado errado, a responsabilidade vai cair o dobro sobre você. Eles podem agir como se estivessem em conversa de bar, falando mal de homem, hétero, de como o branco fez isso e aquilo, etc. Eles podem brincar. Cristão, então? Se você é cristão, meu Deus. Religioso tem que ir baixo, daquele jeito, né? Não tá nem aí. Podem falar em podcast, dar risada. Você, do lado de cá, não pode jogar com a mesma moeda, não pode jogar o jogo deles. Porque senão você vai falar, mas se fosse o contrário, se fosse o contrário. Agora baixa aí, campeão, mãos pra trás e algema. Quer dizer, não adianta, você vai acabar sofrendo penalidades, gritando, e se fosse o contrário, e se fosse o contrário, e sendo cancelado de qualquer jeito. Então sim, Sacane tropeçou. Não pode falar, então vai ter que, a partir de então, entender que está do lado da trincheira, que tem que saber se comunicar até para falar o óbvio. Ah, mas não é justo. Cara, eu tô aqui há 4 anos, cara. Um negro falando de masculinidade, com pensamentos mais conservadores. Eu tô deslocado aqui. Eu sei que eu preciso ter essa responsabilidade, porque as redes são monitoradas pela patrulhinha. Simples assim. Não odeie o jogador, odeie o jogo. Mas que estamos indo bem, né, senhores? Fazendo um trabalho aqui consistente e com a cabeça erguida e altiva. Um trabalho de orgulho, certo? Bom, eu sou o Ricardo Tomé falando. Se inscreve aqui nesse canal, certo? Curta aqui esse vídeo. Se caiu de paraquedas aqui, inclusive, certo? Prazer, é tudo meu. Tamo no front. Eu sou o Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo conselho. Até. Força, Sergião. Bem-vindo à trincheira. Mesmo que você nem tenha escolhido por isso.